O que eu entendi ao longo de toda a minha vida, né, de estudo, é isso, que o fenômeno, a sabedoria, ela é disponível, ela é matéria-prima do planeta, ela está aqui, ela está no universo que nos rodeia. É muito bonito você falar, você tem essa coisa muito assim, desembaraçada, por isso que eu acho que eu me identifico muito com você, porque vem muito do seu coração, né? Eu gosto disso. Isso é que entra no coração do outro. Olá, estou aqui hoje para começar uma nova playlist no Descortinando Véus. É uma playlist onde eu tenho um convidado, né? Essa playlist vai se chamar Terapêuticas para o Século XXI. Então, eu convidei uma pessoa, para mim, ela foi muito importante também na minha formação, porque quando eu fui fazer formação como consteladora, né, consteladora familiar, sistêmica, entender todo esse processo mais profundamente, é ela que estava lá dando aula, e eu achei ela assim incrível, autêntica e alegre, né? Nós temos muitas coisas em comum. O nome dela é Cristiane Braga, mas eu vou deixar ela mesma conversar, explicar um pouco o que ela anda abordando, né? Assim, um pouco de tudo aquilo que ela quer nos dizer, né? Que ela acha importante passar, e depois vou colocar 3 pontos que eu... Mas eu não vou falar mais nada. Chega que a gente fala demais. A gente que dá aula fica tão falante. Deixa eu chamar ela aqui, ó. Olá, meu amor, como está? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, né? A hora que chegar, chegou. Tudo ótimo. E você como tá? É muito bom te ver, né? Bom ver que está aplicando tudo aquilo, que acho que é importante a gente saber, a gente estudar, a gente procurar, mas também aplicar. Isso é magnífico. E essa jovialidade que você diz, esse sorriso, tudo, nós somos atraídos pelo aquilo que somos. Então, isso vem de você também, né? As similaridades, olha que gostoso. Exato, né? Então, é por isso que a gente se entendeu, a gente se conectou tão bem, porque levar a vida com mais facilidade, com mais vontade de dar certo, que eu acho que as pessoas acabam ficando tão rancorosas consigo mesmo e aí se fechando. Então, quando a gente consegue se abrir, sorrir e ver a vida mais leve, a gente consegue se conectar com muitas pessoas iguais. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, meu amor. Eu acho que é esse trabalho que a gente vai se dedicando e entregando também para que outros se descubram, né? Eu acho que justamente o meu canal chama-se Descortinando Véus. Eu creio que tudo isso em vários níveis é o que a gente está precisando fazer, né? Parar com aquelas coisas veladas, só para alguns, né? A gente precisa abrir informações para um maior número de pessoas, né? Criar uma massa crítica, como a gente fala, né? E essa profundidade vai da necessidade de cada um. Então, que a gente possa falar a verdade sem ficar escondendo, né? Sem querer ficar, eu vou te falar metade para ver se você vem atrás de mim para procurar mais. Não precisa disso, né, gente? Acho que a vida é tão plena e as coisas acontecem de um jeito tão tranquilo. A gente não precisa ficar fazendo essa coisa de esconde, e eu acho que o nome do canal é maravilhoso, né? Esconde, mostra. Não preciso mais, eu posso simplesmente mostrar. Sim, Isso é sim. muito Chega de legal. elitismo, né? Chega de pequenos nichos com a informação, né? Para que, enfim, né? A gente é muito meio subversiva. Como dizem, né? Não é assim que a gente ganha dinheiro. Não, é assim que a gente ganha dinheiro, porque o dinheiro é energia. É um fruto, né, de algo, né, que a gente já... E é o fluir, né? A energia fluídica. Então, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. E as formas vão vindo de várias formas, de vários lugares. E aí a gente vai vivendo de uma maneira mais leve. Eu acho que é muito... Né? É isso mesmo. De uma maneira ou de outra, vem chegando aquilo que a gente precisa. Você comentou agora nos bastidores uma coisa muito importante, né? Destralhar. A gente precisa entender que a gente precisa ser mais minimalista, a gente precisa ter mais aquilo que eu preciso, e não aquilo tudo que é desnecessário.
Então, a gente precisa Exatamente. aprender a destralhar, tanto o físico como o Destralhar, emocional. sim, sim. E é aquilo, né? Porque a gente tem tanta falta em algum lugar, é porque alguém tem excesso, né? Isso aí é um movimento quântico, né? Tudo que você acumula Sim. aqui está tirando de lá, né? E isso Então, nós mas estamos aí, precisando falar, né? Nós precisamos espalhar isso daí, né? A gente tem que ser essa semente. E ainda bem que a gente está nesse tempo que, apesar de algumas censuras, sempre tem, né? Mas, poxa, cara, eu que cresci, eu adolescente, estava na época daquela ditadura militar, então eu vejo isso aqui, para quem reclama de hoje, nossa nossa, senhora, nossa senhora, né? Então é porque falta um pouco de cultura maior, né? Conhecer um pouco o seu próprio país, ou o estado das coisas, né? Para poder valorizar, né, a liberdade que nós temos. Nós temos liberdade, sim, dentro do todo limite, sim. eu acho que nós estamos muito bem, né? Eu acho o destralhar também, ou acumular, destralhar ao contrário, né? Acumular, a gente também precisa ver o porquê disso, né? Eu não consigo ter sentimentos, eu não consigo receber os sentimentos, então eu coloco coisas materiais. Sim. Eu não Vem a consigo me psicanalista abrir. falando. Lá vem a psicanalista explicando para a gente. É uma mistura, a gente joga tudo Você no é um papo caldeirão. doido, porque as duas são totalmente apaixonadas pelo que faz, né? E vive disso, né? Vive Sim, para isso, né? Tem uma coisa. sim. Você não quer falar para a gente, então, o que você está abordando atualmente? Que você está desenvolvendo? Fala um pouco de você para a gente, porque eu sempre gosto de um pedacinho de conte sua história. Tem que ter um pedacinho Sim, da outra playlist coladinha aqui. vamos contar minha história atual. Atual, a gente Conta um está pouco. nesses grupos maravilhosos, né? Porque eu acredito muito que a terapia, como eu falei, do século XXI, é o grupo, é a gente poder se identificar. As coisas acontecem junto com todo mundo. Eu faço também uma live que eu pego o quê? Tudo que aconteceu durante a semana com os meus pacientes. E aí, você está falando de paciente, de um paciente? Não, eu estou falando de pontos que acontecem com todos os pacientes. Então, nós não somos individuais, nós somos coletivos. Então, as coisas que acontecem comigo acontecem com quase todo mundo. É algo assim, não dá para a gente separar. Eu sou eu, você é você. Somos uma coisa só. E o que eu estou abordando hoje ainda é essa terapia em grupo, seja o curso de constelação, seja o curso de psicanálise. Por que o curso? Porque o curso me dá material, né, para eu poder estudar, para eu desenvolver, para eu poder acreditar em tudo que aquilo que eu estou vendo e eu vejo no colega ali do lado, naquele que está ali na frente. Então não foi só eu que fiquei sem pai, não foi só eu que fui criado pela minha avó, não foi só eu que tive isso ou aquilo. A gente começa a perceber que somos realmente iguais. E aí, o que o outro faz com aquilo que fizeram com ele? O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Será que a gente pode aqui trocar e crescer e ser cada vez melhor como pessoa, como ser humano? O que é e aonde eu posso estar? Essa eu acho que é a minha principal missão, né? Aprender com esse grupo, que sempre é um aprendizado, todo mundo que chega para mim me traz muito aprendizado, me traz muita coisa boa, me traz muito material para mim, porque primeiro eu tenho que me olhar e me mudar, para depois eu chegar no outro. Esse é um pouquinho do que eu estou fazendo agora. Nossa, que legal que você falou aí, é verdade. Tem uma formação de servidor humanitária, né? Trabalha nessas grandes problemáticas de guerra, de desastres naturais, né? Trabalha com a educação de emergência, e ali justamente fala isso. Primeiro, aquele que vai ajudar tem que se curar, Sim. né? Porque senão a gente acaba sendo um prestado enquanto você foi para cuidar. Então, isso que você falou é Não, muito importante. O autoconhecimento do terapeuta, vamos usar essa palavra, né? Está fazendo uma sim, internação, porque se ele não se conhece, como ele vai também ter algumas identificações, algumas ferramentas, né? Fica muito exato. literário, né, Cris? Fica muito Sim, literário. sim.
Eu gosto muito de prática, né? Então, os meus Sim, cursos eles são muito pautados na prática. eu Eu, acredito preci- nisso. eu preciso ver para crer. Eu sou muito assim. Eu brinco Sim, que essa história de criança, de mas por quê? Mas por quê? Eu tenho em mim até hoje, né? 50 anos de idade e ainda estou no mas por que assim? Mas por que isso? E isso aqui me move. Isso olha. move o mundo. Porque se a gente for só no sim, é isso, é isso, é isso, eu não consigo evoluir. E não esquecendo de um outro detalhe, não interessa quantos anos a gente tem, né? E eu acho que Ivone concorda muito comigo. A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo. As pessoas falam assim para mim: caramba, você está há 30 anos estudando constelação e ainda fala que está fazendo constelação, que está vendo, que está resolvendo. Sim, enquanto eu estiver aqui, enquanto o cara lá de cima falar, você está em observação, você ainda está com seu contrato validado, eu vou estar mudando, eu vou estar absorvendo, eu vou estar entendendo a mim mesmo, através das ferramentas que chegam. Porque a própria ciência da constelação, eu vejo que é uma ciência que faz parte de uma sabedoria universal. Então, ela Sim, também está sempre se mostrando para a gente, né? Então, não é uma coisa que foi presa dentro de um livro. Mesmo o Bert Hellinger, ele sempre falou isso, né? Ele mostrava, às vezes, numa constelação, ele apresentava uma coisa, de repente, era diferente, porque aquilo é um fenômeno natural, né? Então, não é uma isso. coisa que está textualizada e siga a bula, né? É isso que me encanta, porque a coisa muito tradicional nunca me pegou, É porque a sabe? gente, eu pelo menos não gosto de ser rotulada, né? E Sim, sim. não gosto de rotular ninguém. Quando a gente fala assim, essa pessoa ou isso tem que ser assim, engessado, isso me dá uma certa palpitação. A gente precisa entender que a evolução do mundo, a evolução universal, a evolução está a todo dia, a todo momento. E isso ele trazia muito para a gente, né? Hoje está valendo isso, amanhã não mais. Eu lembro que uma das grandes polêmicas de Bert Hellinger foi quando ele começou a falar de adoção. Ah, Que aí ele falou assim: não é para adotar. Inclusive nos livros dele, lembrando que os primeiros, sei lá, os primeiros 20 livros dele, ele não escreveu. Aliás, ele não escreveu nenhum livro. As pessoas acompanhavam ele e escrevia ali o que estava acontecendo. Né? sim, Então, sim, ele nunca escreveu exatamente por isso, porque ele também não entendia que as coisas tinham que ser engessadas. sim, sim, sim. E numa dessas descrições de uma constelação, ele falou para a pessoa: você não pode adotar, você tem que devolver essa criança. E aquilo ficou como. Eu vi isso aí, eu vi uma situação dessa daí. E eu lembro que quando isso saiu, foi um uau, imagina, então agora a gente não pode mais adotar. Não, não era isso. É que aquela família, aquela situação, aquela pessoa que estava adotando com uma postura diferente. E aí Bert Hellinger, ele estava entendendo o que estava chegando. E ele falou aquilo que precisava naquele momento. Na Sim. seguinte, ele já passou a falar diferente. Então, não é que a gente não pode fazer uma adoção, mas a gente tem que saber adotar. Sim, porque o hábito era adotar e não falar nada, né? Isso. Não falava nada. Era uma Não lógica escondia. inconsistente que causava um monte de problema depois. Então, a adoção, hoje você pode adotar, mas falando das suas raízes, honrando os seus pais. Eu falo muito isso com os meus. Você sabe que eu trabalho atualmente para as pessoas que têm problema de adicção. Uhum. E eu faço estudo muito profundo, né? Tanto eu fiz a constelação também para agregar, não para ser uma Sim. consteladora. Assim. Então, eu falo muito isso para eles, o perdão, porque eu tenho casos aqui que a mãe está presa, né, porque era adicta, então o pai, minha mãe me abandonou. Então, fazer essa. É lógico, a gente está um passarinho na floresta incendiada, mas tudo. A gente vai apagando os foguinhos. Chega lá. Um por um.
Por isso que eu quis trazer você aqui, convidei. Eu agradeço você ter aberto um espacinho na tua agenda aí, que eu sei que também você, né, está sempre aí com bastante na correria com esse trabalho, né? Mas é E um aí, prazer estar aqui. e eu gostaria que você falasse para mim hoje, você quer, dentro disso, colocar mais alguma coisa? Espero que eu sou meio, duas professoras juntas, né? Quando vê, você já está meio aqui, papapá na quadro negro da outra. Vamos só colocar aqui, porque a gente deixou meio jogado, a adoção, gente, o que mudou, além da postura, como a Ivone falou, é uma coisa importante que a gente sempre coloca. Por que que você quer adotar? O motivo da adoção tem que ser algo real dentro de você e não pode ser para suprir algo que você não pode ter. É isso que Bert Hellinger, no final, conseguiu mostrar para a gente. Então, eu quero adotar porque eu quero fazer a diferença no mundo. Não porque eu quero ser mãe, não porque eu quero que a criança olhe para mim e fale, você é a pessoa que me salvou. Eu não vou salvar ninguém. Eu só quero ajudar, como ela disse, um passarinho na floresta. Exatamente, eu vou continuar esse trabalho, só que eu quero adotar uma criança e trazer essa vida para eu poder auxiliar e também me auxiliar. É isso que Bert Hellinger trouxe dentro da constelação, e não que não podia adotar, tá? Só para vocês não ficarem com esse assunto perdido. Essa questão, Cris, da adoção é muito, muito, muito importante. Né? Muito obrigada. Inclusive, não estava meio na minha pauta aí, mas como isso aqui é nosso, né? Não, pelo amor de Deus, eu estou te agradecendo. Talvez a falha foi minha de não lembrar, porque é algo muito importante. Porque dentro desse meu trabalho, o que, aliás, na sociedade, com essa mudança de divórcio, né? De todas essas décadas passadas, divórcio, a pílula, né? Tudo isso, a gente formou outras constituições familiares, talvez não, com certeza nós não havíamos mensurado os efeitos de tudo isso, né? Sim, sim. Então, hoje, tudo isso que a gente está vendo, eu vejo com os meus meninos de adicção, tanto é que eu parei de trabalhar com aquele modelo mais de estar na minha sala para receber só algumas pessoas, né? Sabe aquele mais padrão para abrir como uma servidora, porque eu olhava aquela necessidade tão vigente ali, eu falei, quer saber, eu vou parar esse trem aqui, vou começar de outro jeito, entendeu? Então, eu só tenho que agradecer. Eu estou sempre muito pronta para recomeçar. Sabe? Tem gente que não acredita em encarnação, a gente está encarnando, desencarnando o tempo todo, entendeu? A gente sai de um corpo e entra no outro, né? Isso, então, a gente sai de uma vida e entra na outra o tempo inteiro. Isso, né? Sai de uma vida e entra na outra vida, é isso mesmo. Bom, eu havia separado primariamente para a gente conversar já aqui 3 pontos, mas também é tudo sempre muito aberto, né? Para mim, tudo certo. Que seria o quê, meu amorzinho? Ó, o pai, né? Aquele papel mais... Lógico, tudo é desdobrável, mas vamos trabalhar com um certo consenso para não ficar muito aberto, porque do jeito que a gente quase não fala, né? E essa falta de conhecimento que a gente adquiriu, a gente fica fazendo, na verdade, um seminário daqui a pouco aqui. Daqui a pouco a gente fica o dia inteiro. O dia inteiro aqui, ó. Vamos assim, ó. O pai, né? Essa importância desse pai, né? Do pai, da mãe, mostrar um pouquinho isso daí, com a sua, né? Com a sua sabedoria, experiência e prática, enfim. E uma coisa que eu acho que eu não vi mais ninguém abordar ainda, que eu achei muito original, né? Que é a tatuagem, meu amor. Eu achei incrível a sua leitura da tatuagem. Assim, mas fez uma luva dentro do olhar dos meus alunos, né? Que eu chamo alunos, enfim, todos aqueles que chegam, né? Então, você fica à vontade. Toda vez que eu quiser interferir, eu abro de novo aqui, boto um dedinho aqui, professora, dá licença. Fica à vontade, porque você também já estudou bastante, então você também sabe bastante sobre isso. Eu acho que é sempre uma troca, né? Falar de pai e mãe. Bom, acho que a primeira questão é: quem sou eu se não for meu pai e minha mãe? Quem sou eu se eu não tiver aquele homem e aquela mulher para me dar a vida, para me dar tudo isso que eu tenho, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente de manhã e ela falou assim: eu não lembro da minha mãe, eu não lembro do meu pai. Isso traz uma dor.
uma dor muito funda, né? Assim, muito profunda, porque o que é a gente não lembrar de onde a gente veio? O que é esse pai e essa mãe que me leva para a vida, que me mostra a vida? Como eu consigo não ter eles? Ah, mas vocês falaram de adoção agora há pouco. Como é que fica isso? A criança adotada, ela é uma criança que tem muita coisa para ver. Pai e mãe também. Para ela ter a vida, ela teve um pai e uma mãe que deu a vida para ela. A gente está em progresso todos os dias, a gente tem muitas coisas acontecendo, mas eu ainda não conheço, não sei se a Ivone conhece, dois óvulos fazendo uma criança ou dois espermas fazendo uma criança. Não tem. Então não interessa como acontece que tem um óvulo e um esperma, e esses dois têm donos. Então a gente precisa honrar esse pai e essa mãe, independente de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou me tornar. Eu sou um pouquinho do meu pai e da minha mãe. No meu caso, inclusive, eu sou um pocão. Mandei uma foto para minha mãe essa semana, falei assim, mãe, olha a senhora aqui. Aí ela, ué, mas não é você? Eu falei, pois é, a gente já está numa fase que a gente não sabe mais quem é quem. De tão igual que a gente começa a ser, né? De tão dentro um do outro que a gente está. Agora, eu só queria entender um pouquinho, Ivone, o que mais você quer que eu fale desse pai e dessa mãe, para a gente não se perder aí. Porque dentro assim, da formação, aí eu aprendi que a mãe tem um certo papel no impulso da vida dessa pessoa. Assim como o pai tem um outro nível. Me parece, né? Lógico, se a gente abrir tem muito, mas mais ou menos nessa coisa mais primeira, né? Mais nesse papel primordial, vamos dizer assim. A mãe, ela me mostra a vida, né? Para a gente exemplificar bem, porque como eu disse, eu gosto bastante dessa prática, desses exemplos, para a gente se entender. Eu falo de uma pessoa que é aquela pessoa que nada tá bom e ao mesmo tempo tudo tá bom. Eu me perco sobre tudo aquilo que eu quero fazer. O que significa isso? Essa mãe tá fazendo falta para essa pessoa. Eu dei no curso, não sei se a Ivone lembra, mas eu dei o meu exemplo. Eu tenho pelo menos umas 50 formações, de contabilidade, fotógrafa, publicitária, até o que eu sou hoje, que é psicanalista, consteladora, terapeuta. Tudo isso sempre andou no paralelo, mas eu sempre tive outras coisas para ver. O que isso significa? O que isso significou para mim? Eu estava procurando a minha mãe. Eu procurava aonde que a minha mãe podia estar dentro de mim. Eu mostrava a falta que ela fazia. Tanto que algumas das profissões que eu passei eram profissões da minha mãe. Minha mãe era secretária executiva, a minha mãe era contadora, minha mãe trabalhava no financeiro, minha mãe trabalhou num escritório de arquitetura. Então, tudo isso era o que eu queria puxar. Por quê? Porque eu queria ter a minha mãe dentro de mim. A minha mãe, a nossa mãe, né? Ela vai nos dar a vida. Então, ela vai nos mostrar, ela vai nos abrir o véu dos olhos para a vida, para as escolhas. Eu só consigo escolher algo e realmente seguir se eu estiver de bem com a minha mãe. Como a Ivone falou, que ela sempre cuidou, ela sempre fez esse trabalho de cuidado. Então, ela nunca esteve perdida. Por quê? Porque a mãe estava ali. Quem é aquela pessoa que, quando ela começa a estudar, ela fala assim, eu quero isso e vou com isso até o fim da vida? É aquela que tem uma mãe presente. É aquela que tem realmente a mãe mostrando do que ela é capaz, mostrando a missão dela. Isso é extraordinário, né? Fala, Ivone. Você falou agora, nossa, mas deu um campo. A minha mãe, ela me levava para visitar pessoas em favela, né? Ver aqueles mundos diferentes que cada um... Quer dizer, eu digo que minha mãe me ensinou o amor ao próximo, a generosidade e a alegria.
É a cara da minha mãe esse. Eu também tenho várias coisas que eu fiz assim, mas eu acho que tudo meio que casa, né, para Sim. dentro dessa coisa aí. Então eu quis abrir só para dar mais assim autenticidade, casar, mas você que Isso. está contando para a gente as coisas. Vai lá. É isso. É, essa mãe, quanto mais presente ela está na nossa vida, mais eu tenho certeza da minha missão, porque ela me auxilia. Quando ela se perde, quando ela está longe de mim, eu fico perdida. Sabe aquela criança na praça, em qualquer lugar, que de repente perde a mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? É assim. E aí eu começo a atirar para tudo quanto é lado, a querer várias profissões, a querer vários relacionamentos, a querer várias coisas e começo a acumular muita coisa, que é o que a gente falou agora do destralhar, né? Eu começo a acumular muita coisa para colocar no lugar da minha mãe. Ninguém vai ocupar o lugar da minha mãe. Eu é que tenho que parar, entender e ir atrás desta mulher. Por quê? Ela me deu a vida. O que causou para ela tudo isso? Então, às vezes, a gente tem que olhar e ir atrás da nossa mãe. Como eu brinco sempre, né? Não dá para a gente ir na farmácia pedir uma xícara de mãe, uma xícara de pai, e falar, deixa eu tomar. Não dá. Mas o tomar o pai e a mãe é realmente olhar para eles e falar, eles existem. E eles me deram aquilo que eles sabiam. Nunca, nunca um ser humano vai falar que os pais deram exatamente o que queria. Meu pai e minha mãe me deu exatamente o que eu queria. Não, nunca. A gente sempre quer mais. Isso é do ser humano e não é ruim. A gente confunde, principalmente aqui no Brasil, a gente confunde muito essa ambição de querer evoluir com a ambição de querer passar por cima dos outros. Não é isso. A ambição boa a gente precisa ter. Então eu preciso querer evoluir. Eu preciso querer buscar alguma coisa. Então, preciso querer também buscar a minha mãe, dentro de mim e fora. Se você tem a mãe, o pai vivos ainda, vá buscá-los. Vá buscá-los porque você precisa preencher esse vazio. Enquanto isso não tiver preenchido, é muito difícil para você se encontrar na sua missão, se encontrar no mundo realmente como você é. Ah, mas os meus pais não estão aqui. Tá tudo bem. Então você vai fazer esse trabalho, que aí a gente vai para o campo, né? A gente vai para a fenomenologia e a gente vai colocando esses pais dentro da gente e a gente vai curtindo isso e vai se entendendo cada vez mais. E aí aquelas coisas que a gente fazia que, não, isso aqui não tem mais necessidade. Não, para que eu fazia isso? Mas agora eu já tenho isso preenchido, meu coração está quentinho, eu já consigo olhar e falar, nossa, minha mãe está aqui. A minha mãe me deu exatamente aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria lá no fundo. Pode falar aí para mim. Então, para quem não conhece ainda isso, né, esse fenômeno, né, você falou, né? Então, se a pessoa estiver lá com o pai, com a mãe, que ainda possa procurar, ou telefonar, enfim, fazer esse contato mais, né? Então, quando ela não tem, tem como se abrir um pouquinho para a gente, então, como é que é esse fenômeno? Como é que é isso aí? Porque quem é totalmente leigo deve ficar uma coisa meio pá, do que ela está falando, né? Traz um pouco aqui para a gente isso, por favor. Eu vou trazer para leigos mesmo, tá? Para a gente Isso. poder A ideia é entender. essa. O que é esse fenômeno? Primeiro, é eu realmente entender para mim que existe um pai e uma mãe. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, que meu pai faleceu faz 6 anos. E a gente estava começando a se entender. Muita coisa ainda não deu para a gente fazer no presencial, vamos falar assim. Eu tenho as minhas meditações, eu tenho aqui o meu campo áurico, onde eu também me conecto com ele. Para quem acredita em Deus, a gente vai se conectar com Deus, então eu também vou me conectar com o meu pai. Eu vou buscar isso e eu vou aqui dentro de mim colocando essa aceitação. Ele fez aquilo que ele podia da melhor maneira e eu te aceito, pai. E eu vou conversando como se ele estivesse aqui comigo mesmo. Eu imagino a figura dele aqui do meu lado. O que eu gostaria dele? De um abraço?
Então, eu fecho meus olhos e eu sinto como se ele estivesse me abraçando aqui. Eu vou tentando entender o que aconteceu e também vou dizendo para ele algumas palavras que eu gostaria de ter dito enquanto ele estava aqui, que é: eu sinto muito, eu te amo, eu agradeço a vida que vem de você. Essas palavras, essas frases usadas de uma maneira amorosa, né? De uma maneira real, de uma maneira consciente, isso vai trazendo ele para mim, mesmo ele não estando presente. Isso é o fenômeno, isso é a fenomenologia. Quando a gente está na constelação, a gente pode trabalhar em grupo com isso, ou com bonecos com isso. É a mesma coisa? É a mesma coisa. O que muda é que eu tenho outra pessoa representando, então o negócio fica um pouco mais palpável para mim. Então, eu tenho alguém aqui que representa meu pai, eu olho e eu sinto como se ele estivesse ali, eu abraço e eu tenho realmente um corpo para abraçar. Mas se eu estiver aqui na minha meditação e eu conseguir ir para um outro lado, né? Assim, mentalmente, eu consigo imaginar o meu pai, eu consigo imaginar eu abraçando ele, eu estou recebendo isso do mesmo jeito. Eu consigo imaginar uma conversa com ele. Para os meus pacientes aqui de psicanálise, eu falo assim, que para quem é muito difícil entender esse fenômeno, eu costumo dizer assim: espelho. Chega na frente do espelho e começa a conversar. Imagina que do outro lado está essa pessoa. Quantas e quantas vezes eu não paro na frente do espelho e faço assim: nossa, estou parecendo meu pai, porque meu cabelo é igual ao do meu pai tinha cabelo comprido, tá, gente? Então, assim, aí eu olho para o espelho e falo assim: sabe, pai, se eu estivesse aqui, eu ia pedir para o senhor uma opinião. Eu ia conversar com o senhor, ia perguntar para o senhor isso, aquilo, outro. E ali eu começo a sentir uma leveza, começa a sair um peso. Eu começo a ter uma alegria maior, eu começo a ter uma identificação e eu vou me acalmando, eu vou trazendo para mim uma verdade, eu vou me apossando aqui, né, desse meu pai. Eu vou honrando ele também e eu vou me empoderando dele dentro de mim. É isso que a fenomenologia traz. Não sei se eu expliquei Maravilha. direito aí. Não, não, você explicou muito bem. E são coisas que eu realizo também, né? Ensino para realizar. Você vê, cada uma veio com um caminho, né? Mas o que eu entendi ao longo de toda a minha vida, né, de estudo, é isso, que o fenômeno, a sabedoria, ela é disponível, ela é matéria-prima do planeta, ela está aqui, ela está no universo que nos rodeia. Né? A questão foi essa, justamente, que a gente só ficou trabalhando com coisas, talvez mesmo, às vezes eu falo assim, não é uma crítica exatamente. É necessário, o ser humano também está sempre em evolução, né? Sim. Então a gente vai comendo as primeiras papinhas, né? Mas é muito bonito você falar, você tem essa coisa muito assim, desembaraçada. Por isso que eu acho que eu me identifico muito com você, porque vem muito do seu coração, né? Eu gosto disso. É uma coisa que fica muito, oh, não, tem que ser, porque isso é que entra no coração do outro. Né? E quando você fala que ele pode desde imaginar, aí a gente passa para os bonecos, ou para aquela de grupo, que é onde tem as pessoas, eu acho que vem também disso que a gente materializou tudo muito. E a gente veio também de outro dia, eu falo, ontem de manhã, falava, você está mal, você está meio esquisito, é frescura, né? Ou interna aquilo que é feio, que não está linearizado com os padrões, né? Então, nós somos aquelas, assim, eu, você e outros como nós, que estamos trazendo, revelando e parando com essa... Porque criou uma doença mundial, né? Ficamos, pelo amor de Deus, a gente está reanimando os valores pessoais, até mesmo acho que essa rede social, Facebook, tem seus lados avessos, mas acho que tudo isso também ajudou muito a pessoa a se ver. Ela tira uma selfie, ela se olha e fala, nossa, eu não sou tão ruim quanto eu imaginava, entendeu?
É tempo de cura, né, Cris? É tempo de cura, né? Isso. E eu acho que, pelo menos eu vou falar por mim, né? Isso que você falou agora da foto, é o que eu acabei de falar. É tirar uma foto e identificar sua mãe e seu pai em você. Gente, para muita gente, e eu vou dizer que para mim já foi ruim isso, de olhar e falar, como assim? Tô parecendo minha mãe? Não, não quero. E hoje não, hoje eu olho e falo, poxa, que legal, eu tô parecendo minha mãe. E eu olho e falo, ô mãe, eu mandei a foto para ele e falei assim, mãe, olha como a gente é parecida. A senhora me deu a vida, gratidão. E ela, para menina, faz 50 anos isso, eu já nem lembro. Claro que a senhora lembra. Né? Eu tenho certeza que a dor do parto a senhora lembra e a gente começa a rir. Então, olhar para si é muito importante, sim, para ver que eu não sou tão ruim assim, mas também para identificar de onde eu venho. Eu acho que isso é uma cura, Ivone, maravilhosa. Você poder identificar, olhar para você e não precisar do outro para dizer. Você mesmo pode olhar e falar assim: a minha mãe está aqui em mim. O meu pai está aqui em mim. Eu realmente não estou sozinho no mundo. É daí que começa essa coisa de grupo. Eu não estou sozinho, eu não nasci sozinho, eu não estou aqui nesse corpo materializado porque só Deus quis. Não, Deus quis também, mas eu tenho aquele homem e aquela mulher que me deram essa oportunidade. E ali eu começo no meu primeiro grupo. Eu começo a entender, a interpretar, a pertencer àquele primeiro grupo. Meu pai, minha mãe e eu. Nosso primeiro grupinho. E aí eu vou sair para o mundo. Aí eu consigo alcançar aí aonde eu quiser, aonde eu tiver. Isso é muito É quando bom. você se reconhece, né, como um indivíduo que já tem uma força para interagir, né? Porque eu acho que quando a pessoa está se sentindo mal consigo mesmo, é aquela história do luta ou fuga, né? O cara tem tanto medo de ser agredido que ele já, por si só, ele já sai, ou ele vai, né, e agride, ou ele já se esconde, e aí começa todas as doenças, né? Todos os porões empoeirados, né? Você falou da mãe, você comentou do pai como assim um ato de procurá-lo, mas você então precisa estar devendo aqui, entre aspas, devendo para a gente o papel do pai. Vamos lá, Vamos lá. esse pai, vamos lá. Se a mãe me mostra a vida, qual o papel do pai, né? O papel do pai é que hoje a gente está com isso tudo mais misturado, graças a Deus, tá tudo. Mas vamos um pouquinho lá atrás. Quem é que me dava a coragem de ir para a vida? Quem é que me colocava na bicicleta, tirava a rodinha e falava, vai, se esborrachou, não tem problema, levanta e vai de novo? Era esse pai. O pai, ele tem o papel de mandar para a vida, de falar, vai, confio em você, qualquer coisa eu estou aqui. A mãe me mostra tudo e o pai me encoraja para escolher o que eu quero. Eu quero isso. E a mãe tá ali, ok, vá na sua missão, eu tô aqui para te amparar junto com seu pai. E aí a gente vai para a vida que esse homem nos guia, nos mostra, nos orienta. O que está também muito ligado ao pai? O dinheiro. Por que o dinheiro está ligado ao pai? Está ligado aos dois. Eu não tenho dinheiro se eu não consigo me olhar, se eu não consigo ver a vida, se eu não consigo escolher um caminho, que é a mãe quem me dá. Mas o pai é aquele que me ensina a segurar a energia do dinheiro. Porque tem muita gente que ganha o dinheiro que não consegue ver o dinheiro, né? O dinheiro some. Entra e sai assim numa facilidade. As pessoas até dizem, né? Eu não vejo dinheiro. Ele entra, a conta entra também, acabou. Esse pai, ele me ensina a ter o quê? Disciplina, organização, planejamento. Ele me ensina a olhar o caminho e falar assim, ó, tá vendo aqui? Ali tem um buraco. Você tá de bicicleta, então você tem que desviar do buraco e passar. Ele vai trazer essa orientação. Quando eu não tenho esse pai, assim, presente, eu sou uma pessoa, como diz uma colega minha, desorientada. Como se fosse desorientada. De novo, um exemplo meu, né? Os meus pais se separaram quando eu era bebê. E aí eu não tive esse contato com meu pai. Muitos homens da família, meu avô, meus tios, fizeram esse papel, mas não é a mesma coisa, tá? Ninguém substitui ninguém. Ninguém substitui nem pai nem mãe, principalmente.
a gente agrega. Então, os avós agregam, os tios agregam, todos agregam, mas ninguém substitui ninguém afetivamente, né? Eu não consigo essa substituição. Até o dia que eu percebi que eu ganhava muito dinheiro, mas eu também não ficava com nenhum dinheiro. Eu não tinha nunca dinheiro. Até chegou a constelação na minha vida, né? Eu tinha lá uns 16, 17 anos, e aí eu comecei a entender isso. E fui atrás do meu pai. E a primeira coisa que eu fiz quando fui atrás do meu pai foi assim: por que você não me ama? Olha só, imagina um pai escutando isso de uma filha. Por que você não me ama? E ele fez assim para mim. Meu pai tinha 2 metros de altura, gente. 150 quilos, né? Gigante. E ele olhava assim para mim: da onde você tirou isso? Eu falei: ué, o senhor me deixou? O que eu tenho a ver com o relacionamento do meu pai e da minha mãe? Nada, né? Isso é um relacionamento deles. O filho não tem nada a ver com isso. Mas a gente assume isso. E meu pai fez assim: não teve nada a ver com você. Eu te amo. E aí a gente começou a conversar, ele começou a me explicar as coisas do jeito dele, com o olhar dele, e eu comecei a entender que esse amor era verdadeiro. E então eu comecei a pegar o meu caminho. Foi aonde eu comecei a ver o planejamento na minha vida. Eu comecei a ter a disciplina, porque isso quem dá é o Pai. O dinheiro começou a parar na minha mão. Eu comecei a olhar para o dinheiro e falar: ó, tem dinheiro. Por quê? Porque isso vem do pai, isso vem dessa força masculina. E não estou aqui falando que a gente precisa do homem, tá, gente? Eu não estou falando homem e mulher, estou falando de força, yin e yang, eu estou falando da união disso. Então, o masculino a gente precisa, o masculino é quem me traz essa disciplina e organização. O feminino é a leveza, é a suavidade, é a amorosidade, e os dois juntos, eles ficam muito bem, eles organizam a nossa vida, organizam o mundo, o universo, né? O yin e o yang aí, para quem é mais ligado a essa parte oriental, que é maravilhoso, a gente não vive sem o preto, sem o branco, a gente não vive sem o frio, são complementares. O masculino e o feminino são complementares. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa consciência. Não estou fazendo nenhuma apologia a nada e também não estou dizendo que não pode uma coisa ou outra. Eu não estou dizendo que só os homens ou só as mulheres não podem. Não é isso. Mas dentro da gente, a gente tem o masculino e o feminino. Dentro da gente, a gente tem essa união de forças. É isso que a gente precisa deixar muito claro para a gente, para poder interiorizar isso. Sim, sim, sim. É legal, e a maneira como você fala, né? Porque eu digo assim, uma coisa que é complicada, ó, são as meias-verdades, né? E eu creio que a gente tem muito em toda essa formação das visões sociais, um monte de meias-verdades, porque isso cria um produto, né? Naquela ideia do século XX, é o século dos produtos, né? Então, eu sou feminista, eu sou machista, sabe? Tudo bem, sei lá se isso eram escolas necessárias, mas para mim não cabe nada disso, entendeu? Eu não sou feminista, eu não sou machista, eu não sou. Eu acho que são expressões, né, da alma humana dentro de um veículo e tem leis universais quando a gente desorganizou tudo isso daí. Então, sim, por isso que essa playlist vai chamar que são as terapêuticas para o século XXI, que já é um produto de um monte de situações equivocadas, né? Foram criando, talvez por falta de conhecimento. O ser humano é muito ainda, ele está caminhando, né? Está caminhando nessa. Eu achei lindo. Aos 17 anos, só queria falar isso aqui. Mas a constelação chegou nos 17 anos seus, por quê? O que aconteceu ali quando você estava com esses 17? Terapia, né? Estava fazendo uma terapia e a terapeuta falou: vamos fazer uma constelação? Porque, como eu disse, os meus pais se separaram, eu tinha meses, então, sim, era uma falta real e na terapia foi visto isso. E eu falei: vamos, não sei o que é. 17 anos, quem é que pensa em alguma coisa do tipo, né? Não faço ideia. E aí fui,
E quando eu cheguei na constelação, a moça falou assim, o que você quer ver? Eu falei, a minha mãe, eu tenho muito problema com a minha mãe, que a minha briga era a minha mãe, né? Depois a gente vai entendendo na psicanálise, na constelação, porque é assim, qual era a briga? A minha mãe tirou meu pai. Era a sua interpretação da situação, né? Na verdade, era o que você interpretava daqui. A interpretação da criança é essa, né? Sempre um vai tirar o outro. E na terapia já estava vendo que não era isso. E aí, quando a mulher perguntou sobre a constelação, eu falei, eu quero ver minha mãe, eu tenho muita briga com a minha mãe, mas não sabia o que ia acontecer, não tinha noção do que era constelação. Aí ela fez assim, não, seu problema é com seu pai. Eu, pai? O que meu pai tem a ver com isso? Aí descortinou seu véu, né? Como diria. Bom. Não. E como uma boa adolescente, na hora eu falei o que para ela, né? Eu falei, pai, eu nem tenho pai. Ixi, isso aqui é besteira, eu vou embora. E fui embora, ela terminou, mas assim, fui embora falando que não entendi nada, não quero saber disso. Passei um mês sem ir para terapia. E aí, quando eu voltei para terapia, começamos a trabalhar aquela coisa bem devagarinho e tal. Aí lá, com 20 anos, eu comecei a aceitar que era meu pai e comecei a querer fazer alguma coisa realmente, de verdade, e acreditar que o meu pai me amava e tudo mais, né? Comecei com 17, mas fui realmente aceitar lá para os 20 e poucos anos. É legal você falar isso, esse processo, porque você está aqui como terapeuta, né, para o século XXI, mas você também está fazendo conte sua história, porque tudo está junto, né? Não tem como segregar, né? Nós somos Tudo misturado. Essa expressão de hoje é porque tem um monte de coisa acontecendo aqui dentro de nós, né? Nossa, que legal! Estou amando isso, muito bom. Muito obrigada. Eu não sei, eu peço até desculpa para vocês, porque eu não sei dar aula, eu não sei falar daquilo que eu vivo sem me dar de exemplo. Porque eu acho mas está certo. Por que você foi parar nas terapias? Eu fui parar nas terapias porque eu sempre quis, desde muito pequena, me conhecer, entender as coisas, né? Eu queria sempre o porquê, como eu falei lá no começo, o porquê, mas por quê? Por quê? E eu fui, que cheguei aonde eu estou hoje, depois de mais de 30 anos de estudo. E não quero parar, porque eu continuo sendo exemplo para mim mesma de por que eu fiz aquilo? Não, peraí, vamos voltar. E aí eu vou. E quando eu passo, você fala para mim que é diferente o jeito que eu passo. Gente, eu passo para vocês do jeito que eu entendo, do jeito que caiu para mim. Porque falar bonito, eu fiz faculdade, eu sou fisioterapeuta de graduação. Eu fiz faculdade, quando eu fui apresentar o meu trabalho de TCC, meu professor falou assim para mim, Cristiane, foi maravilhoso, para leigos. Eu queria que você se apresentasse agora para os técnicos. Eu falei, então ferrou-se. Desculpa. Porque eu não conseguia, eu queria explicar como que eu tinha entendido de verdade, não como uma técnica naquilo, porque palavras bonitas a gente vê no livro. Palavras bonitas a gente pode ir pesquisar, a gente pode ir ver. Agora, o que realmente entra no coração da gente? O que realmente vai ser absorvido quando eu leio um livro cheio de palavras difíceis? Cheio de coisas técnicas. Entra muito pouco para mim. Agora, quando eu escuto, quando eu ouço palavras que reverberam dentro de mim, aí eu começo a mudar. E foi assim que conseguiram me atingir. Eu tive terapeutas maravilhosas e terapeutas que realmente conseguiam olhar para mim e trazer palavras que iam reverberando devagarinho, no seu tempo, e aí tudo isso foi mudando. Não foi uma coisa rápida, não foi. Eu faço terapia até hoje, então assim, eu estou com 49 anos, comecei com 15, eu faço terapia até hoje e vou fazer até morrer. Porque todo dia eu chego para terapia, na terapia eu faço assim, uma coisa me incomodou, aí ela começa a rir, mas semana passada você terminou falando, vamos parar, porque não tem mais nada para ver. É assim, né? Na semana seguinte, não, isso aqui me incomodou, não estou entendendo isso aqui dentro de mim. Aí a gente começa a olhar de novo. Então, terapia, eu não consigo parar porque
Se eu parar, a impressão que eu tenho é, eu não vou me entender mais. Eu vou estagnar. Então, eu não quero isso. Eu quero poder continuar mexendo aqui dentro cada vez mais. E Bert Hellinger, quando ele morreu, né, ele me deixou essa lição. Uma semana antes dele morrer, ele fez constelação e ele constelou a mãe dele. Olha isso. E aí eu sempre brinco e falo, quem sou eu na fila do pão? Se Bert Hellinger constelou a mãe uma semana antes de ir embora, eu preciso constelar minha mãe, meu pai, muitas vezes ainda. Isso é lindo. Eu estava vendo o Sami Storch, né? Aquele que faz a. Sim. Eu amo ele, faz tempo também. E aí ele estava falando no Instagram outro dia, ele estava todo feliz. Foi tão lindo, cara, eu adoro ele. Falando, ai, meu pai no meu aniversário. Eu falei, olha só, cara. Você já vê aquele cara, né, que a pessoa pensa, né? Tanto tempo. E ele falou, cuidado com a constelação, porque ela pode te aproximar pessoas que você ama. E ele tem, assim, o nosso jeito de expressão, entendeu? O Rudolf Steiner, né? Ele fala que ele era no início do século XX, né? E ele tem ainda a antroposofia, né? A linguagem dele ainda vai ser muito revelada, mas muita coisa, tudo isso. Inclusive, ele fala de quando você está ouvindo aquela palavra, ela está entrando em você, ela está fazendo um trabalho, tem a euritmia, porque você tem tantos anos aí você de estudo, né? Eu também tenho o mesmo caminho, eu comecei, eu tinha 13 anos de idade, entendeu? E os meus terapeutas, e eu sempre gostei dos livros daqueles que fizeram a descoberta, né? Então, eu gosto desses livros primeiros, não aqueles que já estão, né? Porque ele está contando a sua experiência, entendeu? Sim, Exatamente isso daí. Porque é só isso que realmente vai mudar o outro. O meu primeiro livro, assim, foi Raymond Moody, que ele fala sobre as EQMs, né? Então, a EQM, você não consegue conversar com seu vizinho, com a sua família. Mas hoje você pega sites que são milhares, né? Então, por esse fato de, às vezes, não estar próximo de você o diálogo, né, com outro, assim, nesses casos, né, você acha que você que está fora da caixinha, né? Então, essa coisa que a gente está fazendo aqui agora, justamente, é para poder linkar pessoas que a gente não sabe nem onde vai estar, né? Sim, porque exato. Muita doença, né? Tudo isso causou muita doença aí. E a gente está aí para desembaraçar. E é interessante, né? Porque eu faço as lives, eu dou a aula e de repente chega gente de Portugal, do Canadá, da Espanha, do Japão, e aí você olha e fala assim, caramba, eu tô aqui no Brasil, que é um pedacinho, eu tô aqui falando da minha história, que é aqui, e de repente, do outro lado do mundo, tem alguém que olha para mim e fala assim, nossa, eu passei por algo parecido, ou exatamente desse jeito, você está contando a minha história, porque a gente se liga, gente. A gente está sempre envolvidos, nós somos aqueles macaquinhos lá, lembra? Da experiência que o macaquinho lá no sul, lá da ilha, na Antártica, né? Vai lá lavar a batata, e o macaquinho aqui da Amazônia vai lá e lava a batata. Ué, mas eles não têm celular, eles não têm internet. Como é que faz? Nós estamos dentro de um mesmo sistema humano. E isso gera sempre situações iguais. Muda uma coisinha ou outra, mas as situações são iguais. Nós respiramos, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de várias coisas aqui que todo mundo precisa da mesma coisa. Então, as situações são muito parecidas. Quando você fala da palavra, o que significa a palavra reverberar? Quando eu tomo água, tem até na Netflix tem um documentário, né, do sistema humano, e é muito interessante. E agora, com a tecnologia, que eles mostram todas as nossas veias, todos os nossos canais. Então, imagina a água entrando por tudo aquilo. A palavra é a mesma coisa. Ela vai entrar e ela vai reverberar dentro da gente. Então, isso tem um tempo. Quanto tempo? Não sei. Depende do nosso tamanho, não físico, mas energético.
quanto tempo e como está obstruído esse meu caminho, com mágoas, com ressentimentos, porque aí o amor, por exemplo, né? Vamos colocar essa palavra amorosa, ela está tentando entrar, mas eu tenho tanto rancor, tanto ressentimento, tantas mágoas, que o caminho está obstruído. Então vai demorar um pouquinho até essa palavra, esse sentimento conseguir passar por esse obstáculo. É assim que funciona a palavra dentro da gente. Essas barreiras, né, que a gente está ali cheio de embarreiramento, né? É muito legal. Esse holismo é muito gostoso. Esse negócio do macaco é exemplo, um dos primeiros exemplos que eu dou para minhas salas de aula. Não é? Ele é muito. E o que eu tenho falado muito, que a gente precisa criar esse coletivo, né, essa consciência de algo maior. A gente só vai conseguir mudar quando a gente espalhar mais dessas informações que realmente elas têm uma consistência no sentido de fazer uma mudança verdadeira, né? Isso realmente transforma a vida das pessoas, né? Transforma. Nossa, que delícia poder estar aqui. E a tatuagem, você vai contar para a gente sobre a tatuagem? Vamos falar da tatuagem. Que quase não tem, né? Tem gente que faz tatuagem até nos olhos, você viu? Tem gente que está fechando o corpo, como eles dizem, fechando, né? Eles fecham o corpo. Vamos lá. A tatuagem, eu acho que é... Deixa eu até pegar mais água, gente. Vamos lá, a gente está falando em água. Eu estou aqui com a minha xicrinha também com água. Vamos tomar uma aguinha. Não fico sem. Tatuagem é muito polêmico, né? Muita gente traz a tatuagem com um certo julgamento, com um olhar de julgamento. Isso é ruim. A tatuagem, ela começou lá atrás para marcar as pessoas dos grupos que tinham. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem aí nos presídios até hoje as tatuagens que falam das gangues. Isso em todos os lugares do mundo tem uma tatuagem que vai representar aquele grupo, né? Muita gente traz a tatuagem como exclusão. Então, eu excluí alguém? Não, eu não excluí, mas a minha família excluiu. A minha ancestralidade foi excluída. E aí a gente vai para aquele viciado, para aquele doente. A gente sempre tem na família, gente. Imagina quantos ancestrais nós temos. Quantos lampiões a gente não tem na família, né? Quantos viciados, quantos... enfim, tudo a gente e você tem. colocou justamente esse ponto eu chamo de adictos, né? Eles são os meus preferidos, entendeu? Eles são o amor da minha vida, porque eu reconheço, quando eu olho para aquela alma que está vestida com aquele personagem e conheço a sua história, então tudo isso aqui que a gente está fazendo é para ajudar também a muitos que se identificam, porque eles foram tidos como marginais, como mau caráter, né? Mas aí a gente vê, tá, em primeiro lugar que sempre houve isso, mas cresceu isso, derivado de um monte de coisas, vamos dizer assim, de valores distorcidos. Por isso que a gente está com um trabalho do caramba para fazer, né? Sim. Porque as pessoas precisam ver que existe caminho. Porque quantas pessoas vão ter acesso ao que nós estamos falando aqui? Entendeu? Isso aqui é incansável, menina. A gente tem que falar muito sobre isso. Então, vamos falar das tatuagens, porque eu olho e eu falo, meu Deus do céu, olha ali, mas aquele exemplo ali, isso acho que vai caber a muitas pessoas, e ainda é uma abordagem muito pouca. Eu só conheci você falando da tatuagem nessa visão sistêmica, né? Vamos lá. Só queria abrir assim isso daí. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de receio. E até porque hoje são poucas as pessoas que não têm tatuagem. Eu tenho tatuagem, gente. Tenho 3, tá? São raríssimas as pessoas que você olha e fala assim, não tem nenhuma tatuagem. Por que isso? Porque cada vez mais a gente está sentindo a necessidade de incluir os nossos antepassados. Então, eu vou incluindo. Eu fiz essa tatuagem, para quem não conhece, não sei como é que eu ponho aqui, assim, é um olho egípcio,
Eu fiz essa tatuagem porque eu achava bonita. Eu acho bonito, eu adoro a mitologia egípcia, né? E ok, há muito tempo atrás, minha mãe veio falar agora para mim, falou assim, você sabia que reza a lenda lá em casa, né? Que os meus tataravós eram egípcios. Aí eu, oi? Como assim? Tataravós? Parece que os pais dos nossos bisavós eram egípcios. Falei, mãe do céu, da onde saiu isso? Aí eu olhei para minha tatuagem e comecei a chorar. Eu falei, olha aqui, é a minha ancestralidade. Eu estou incluindo na minha vida. A tatuagem, ela vem de inclusão. Aí muita gente fala assim, tá, mas isso daqui pode ser um símbolo X. Esse símbolo eu fiz quando eu me graduei no Reiki. Eu me graduei, eu fiz com o Otávio Leal e ele me deu um nome, enfim, foi muito bonito todo o significado e esse era um dos símbolos e eu fiquei emocionada e resolvi fazer esse. Aqui na nuca eu tenho outro que também é uma rosa que também fez parte do Reiki. Então eu resolvi colocar. E depois minha mãe vem, é uma rosa não, uma flor de lótus. É uma flor de lótus, e depois minha mãe vem falar dessa flor de lótus também, que ela sempre teve muita vontade, mas que algumas pessoas da família tinham isso, minha família é militar, né? A minha descendência hoje, atual, é militar, por parte de mãe. E aí a minha avó, meu avô fala. Meu pai era militar também. Meu pai também. A gente tem isso. E outra coisa, só para não perder essa questão que você falou aí, eu demorei, porque meu pai foi órfão. Meu pai foi órfão de pai e mãe, morreu assim muito novo e eu não conheci. Só depois que eu fui buscar minha família, abri o negócio do Facebook da família, que as pessoas falaram, teu avô, você é igualzinho teu avô por parte de pai, porque ele fazia viagem astral, tanto é que meu pai chama-se Siddhartha, que é o nome do Buda. Que legal! Né? E os meus tios também, que seria o segundo casamento deles, eles também, Arjuna, né? Olha isso. Também é do Oriente, né? Que seria o discípulo de Buda, Arjuna, né? Eu acho que é isso, se eu não estou. E o outro nossa, me deu branco agora, Moria, que é o da Fraternidade Branca. Aquilo me deu... Aí, porque às vezes você não se parece com a primeira família, aquela família, como você falou, né? O primeiro grupo. Daí eu falei, fechou, vozinho. Estou aqui te honrando. Isso para você ver que a gente só está fortalecendo tudo isso que a nossa prof. Cris está contando para a gente hoje. Vamos lá, prof. E aí, minha família é militar, né? Minha mãe falava assim, que queria fazer, e meu avô falava, de jeito nenhum, se você fizer, vou colocar você lá no presídio. Por quê? Só presidiário que podia ter tatuagem. Então, isso ficou muito marcado para ela. E quando eu fiz, ela falou assim, e reza a lenda, que aí a minha bisavó eu conheci, eu tive o prazer de conhecer a minha bisavó por parte de mãe. Muito pouco, porque ela, depois de acho que 5, 6 anos de idade que eu tinha, ela adoeceu, e aí ela ficou mais 10 anos com a gente, mas ela não falava mais. Mas a minha mãe trouxe muita história da minha bisa, e a minha bisa falava assim, o seu pai, porque era a minha bisavó por parte de mãe, então era por parte de vó, ela era mãe da minha mãe. E aí a minha bisa falava assim para minha mãe, o seu pai, ele não devia falar isso, porque o meu pai tinha tatuagem e ele não era presidiário. Que aí veio a história dos egípcios lá de trás. Então, isso já é algo que já mostra da onde eu pertenço, mostra aonde eu estou de muito tempo atrás. A gente que levou essa história para uma outra coisa que foi os presidiários. E que também não tem nada de ruim, porque a gente precisa ter o quê? Um grupo. Então, dentro do presídio tem um grupo? Ok, tem um grupo. Outra coisa que se tatua muito é nome, é rosto. Isso é o quê? Eu não vou te esquecer nunca mais.
você faz parte da minha vida. Então, a tatuagem, ela traz a inclusão da minha família. Isso é muito bom, isso é muito importante. Se eu tiver consciente, é melhor ainda. Hoje eu consigo olhar as minhas tatuagens e falar assim, gratidão. Gratidão, vô, né? A gente chama de vô, porque até a gente fala tataravô, é muito. Mas gratidão, porque vocês fazem parte até hoje da minha vida. Eu tenho isso como honra. Quem faz a tatuagem que quer fechar o corpo e não sabe exatamente o significado da tatuagem, toda tatuagem tem um significado, claro. A pessoa vai fazer porque ela gostou, porque ela queria fazer alguma coisa e aquilo tem um significado para ela. Só que nunca é o primeiro significado só. Como eu disse, eu fiz pelo Reiki. Eu fiz pelo Reiki e descobri que era minha ancestralidade depois. Todo mundo vai descobrir a sua ancestralidade dentro dessa tatuagem. Quem está fechando o corpo, o que acontece? Será que ele mesmo, ela mesmo, não é excluída pela família? Por algum motivo? Eu tive um paciente que ele falou assim, eu vou fazer uma tatuagem. Eu falei, legal, como vai ser a tatuagem? Ele falou, vou fechar as minhas costas. Eu falei, bom, só que ele não tinha nenhuma tatuagem. Ia ser a primeira. Eu falei, como que a sua família vai reagir? Já tinha uns 30 anos de idade, não era uma criança. Ele falou, eu vou fazer exatamente por isso. Por quê? Para agredir eles, porque eles não querem. Eu quero me excluir. Olha como é profundo isso. Eu quero me excluir da minha família, então eu vou fazer uma tatuagem. Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está se incluindo. Depois de algum tempo que ele fez a tatuagem, ele descobriu que o avô dele e o tio dele tinham sido excluídos por terem feito uma tatuagem. Ele estava honrando esse avô, honrando esse tio. E esse pai, ele não queria lembrar do pai dele. Ele não queria lembrar do avô. Então, ele não queria que o filho fizesse uma tatuagem, porque ele não queria trazer esse avô. E isso estava trazendo outros problemas para a família. A tatuagem é acho que é o primeiro diagnóstico para a gente entender que eu pertenço a algo mais do que só esta família. É um diagnóstico muito real, gente. De novo, eu sou exemplo disso, né? Eu trouxe isso para mim de uma maneira assim muito sem imaginar. Quando eu fiz as tatuagens, eu fiz exatamente por um motivo X que estava acontecendo na minha vida. Anos depois, eu descobri que não era bem isso. O meu motivo real é colocar toda a minha ancestralidade comigo, me dando força, me trazendo aqui daquilo que eu sou capaz. Porque hoje, quando eu vejo essa tatuagem egípcia, eu consigo entender que eu sou capaz de trazer algo mais. Então, a pessoa, quando ela começa a fazer, mesmo ela não tem noção, é como se fosse algo interno que vai vindo para a superfície. Ela não tem noção daquilo, mas aquilo vai aflorando, né, fenomenicamente. Então, ela vai fechando o corpo até que ela consiga tomar uma consciência. Então, você acredita assim, quando a pessoa toma consciência daquilo, então ela já transforma isso? Seria isso? Ela tem uma espécie de uma compulsividade, porque quem faz tudo se torna uma coisa meio compulsiva, é mais ou menos essa aí. Sim. Isso, a ideia é mais ou menos essa. Eu tive uma paciente, uma mulher, que ela fechou, acho que hoje ela já deve estar com o corpo todo fechado, né? E quando ela começou, ela não entendia também. Depois, ela falou assim para mim: olha que legal, acabei de fazer a minha avó. Olha, eu tenho o meu cachorro. Olha, eu tenho o meu gato. Ela começou a tatuar todas as lembranças dela. E aí, num determinado momento, ela olhou para ela e falou assim: eu corri atrás do meu rabo esses anos todos. Agora eu sei aonde eu estou e a quem eu pertenço. Eu pertenço a todos esses que estão aqui. Eu tenho o meu lugar. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho o meu lugar. Que barato. Quer dizer, ela não tinha noção, ela estava fazendo um patchwork da própria vida, né? Ela estava tentando nisso,
gritasse. Então, ela fazia sem ter noção do que estava acontecendo. Porque algo dentro dela, a sabedoria interna, já estava externando, né? Externalizando aquela... Nós somos todos divinos, né? Nós temos uma Sim, célula divina dentro da gente. não Então, tenho essa dúvida. célula divina, ela consegue fazer esses patchworks aí da nossa vida o tempo inteiro. E ela Ela está deu essa mandando vazão. um aviso, né? Ela está te cutucando para que você revele conscientemente, né? Seria Exato. essa... E o mais interessante dessa menina, os pais eram separados, a avó ainda era viva e os pais não se falavam. Ela conseguiu, de um jeito bem sutil, ela conseguiu reunir a família inteira junto. O pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, essa avó muito velhinha, a avó dela estava acho que com 90 anos já. Então ela conseguiu fazer uma união nessa família com o casamento dela. Toda tatuada, Uhum. fez o casamento, Ah, ela casou, e aí ela conseguiu trazer todo mundo. na Juntou prática todo mesmo, mundo. é isso que eu queria entender. Ela conseguiu fazer eles estarem juntos na mesma... Mas sem querer, né? Ela casou, ela mandou Sim, convite sim. para todo mundo. E ela não esperava que aparecessem, porque eles não se falavam, eles não se conversavam. A própria avó com o filho, que era o pai, não conversava. Então, ela já sabia que ia ser um fiasco, como ela mesma dizia. Meu casamento vai ser um fiasco, mas está tudo bem. Por que um fiasco? Porque as pessoas que eu amo não vão estar lá. Vão ter que estar um ou outro, não vai estar todo mundo. Então, foi muito difícil para ela casar, inclusive, né? Assim, chegar até o altar que ela fez num sítio, mas ela falou que a hora que ela chegou ali, que ela viu todo mundo, ela desmoronou de alegria. Nossa, Então, que ela saiu lindo. correndo, ó, me emociona. Ela Eu saiu correndo. também. Eu estou igual junto com você aqui recebendo isso. E assim, foi isso faz anos, gente, mas é a coisa mais linda, né? Ela saiu ali do caminho dela para poder casar e foi cumprimentar a avó, o pai, a mãe, a madrasta, o padrasto, os tios, todo mundo que estava ali, para ela poder receber aquilo. E aí sim ela conseguiu chegar. Mas entre ela chegar ali no ponto, né, para chegar até o padre, não lembro quem que casou ela, mas foi mais de uma hora, porque ela precisava viver aquilo e pegar aquela força. Foi a coisa mais linda. E o marido dela também todo tatuado. E para eles, isso era para a família, isso não era bem visto, mas também não era censurado. Era aquela coisa meio velada de ok, mas não é legal. E foi. Então, o que uma tatuagem pode fazer? O que ela fez, ela não conseguiu assimilar o tamanho da mudança que ela teve. Que demais, que demais, que demais. Nossa, isso foi muito importante, porque você levar esses buracos para um casamento é complicado, né? Um casamento é uma coisa que às vezes recebe todas essas. Às vezes não, sempre, eu acho, né? Ele acaba não dando certo por causa de um monte de buraco que os seres humanos têm dentro de si, acaba levando até uma expectativa enorme. Então, eu creio que todo mundo deveria ter um autoconhecimento, né, antes de tentar dividir, que é tão difícil um casamento, né? Tá diariamente ali com uma outra história totalmente, né? Então E preencher, foi né, esse vazio, né? Preencher o vazio que fica, exato, porque a gente tem o vazio, o nosso, a outra pessoa tem o dela, e você vai precisar lidar com tudo isso de alguma maneira. Então, quanto mais você souber da sua vida, quanto mais exato. você se preparar para receber essa outra pessoa, melhor vai ser esse relacionamento, né? Mais intenso, mais verdadeiro, vai ser esse relacionamento. Então, as Sim, tatuagens é isso, gente. É uma coisa assim, é visceral mesmo, né? É o divino mostrando pra gente que é real essa inclusão. Eu preciso incluir. Mesmo quando a gente acha, e vocês podem ver aí as histórias, eu tenho várias histórias para contar de tatuagem, de pessoas que foram fazer, os pais não deixaram, o marido não deixou, não sei quem achou um absurdo, e por aí foi. E quando fez a tatuagem, a inclusão fez-se, né? Eu fui fazer a minha primeira tatuagem, eu tinha 40 anos. Não faz tanto tempo assim, né? Não, 40 não, 35.
35 anos. E a minha família ainda era meio, como a gente brinca, né, truncada ali. O negócio era meio velado, era uma coisa ou outra. Eu lembro que quando meu tio, que é militar, ele viu a minha tatuagem, ele me deu um tapa. E eu olhei e falei, né, porque a tatuagem é aqui, e ele viu e me deu um tapa. Eu olhei para trás e fiz assim, o que é isso? O que aconteceu? Né? 35 anos. Aí ele olhou para minha cara e falou, o que é isso? Você está marcando o seu corpo? Falei, não, eu estou fazendo aquilo que o meu coração pede. E tá tudo bem se o senhor não me aceitar. E eu falei, bom, perdi meu tio. Ele não me quer mais, porque eu fiz uma tatuagem. E não foi isso. Eu ganhei muita coisa. Eu ganhei o meu tio, eu ganhei a minha vida, como é que eu posso dizer? A minha independência emocional, porque eu consegui sair daquele miolinho da minha primeira família e chegar aonde eu precisava, na minha ancestralidade. Quando a gente se coloca para a nossa ancestralidade, é algo divino, é algo que toca a gente, é algo que faz assim, nossa, eu existo. E eu existi, né? Eu vejo muito essa centelha divina toda vez que eu falo de tatuagem, toda vez que eu falo disso tudo, que é essa centelha divina falando assim, ô, olha aqui você, sabe? E ela vai se mostrando. Ela vai se revelando ali. Então, Ela vai... dentro disso que você, sei lá, se eu entendi assim, então mesmo aquele que está tatuando tudo, ele também está fazendo essa cura indiretamente, né? Mesmo que Sim. ele não tenha consciência, que sejam caminhos tortos, que ele feche o corpo todo e nunca saiba disso, ali já está acontecendo um novo ligação, né? Ou Sim. refazendo, né? Sim. Ligações. É isso que eu estou entendendo que você está falando. É isso. Eu tenho uma tatuagem. Eu tenho aqui um Om, né? Porque a yoga, para mim, é algo assim incrível, né? Como ligação mesmo, né? Sim. E eu tenho uma que eu já fiz a arte e vou colocar que é Exuá, né? Já fiz a arte e vou colocar aqui, porque eu já sou entregue, né? Eu tenho uma vida de monastério, né? Totalmente. Só não vou para o monastério, não me visto de monge, mas é para ter toda a força que eu quero nesse momento, né? Então, eu acho que é o que me identifica, entendeu? Então, Sim. vou até entender melhor a minha própria tatuagem, Sim. né? A minha própria Com ancestralidade. certeza você não é a primeira da sua linhagem que vai para o monastério. Porque nós não somos, é isso que a gente tem que entender, nós não somos o primeiro a nada. Sim, sim. A nossa ancestralidade, ela já abriu essa porteira, né, como a gente brinca. Ela já abriu a porta para a gente. Só que nós sofremos muito nesse gesso todo da nossa vida Sim. do Valores, mundo. né? Que criam, né? Exato. E como a gente volta aí para você dizendo do minimalismo, quer dizer, as pessoas ainda não conseguem aceitar isso. É. Você vai falar assim, você é? Não, não sou. Eu tenho 30 anos de consultório. Acho que 90% do que eu tenho aqui é ganhado. Por isso que eu Sim. não me desfaço, porque cada coisa tem um significado, Tem um né? valor, é. Mas se eu for tirar, se eu falar para você assim, o que eu realmente preciso e o que eu realmente coloquei, são mínimas as coisas. O restante é esse carinho que a gente recebe de alunos, de pacientes que trazem uma coisa ou outra para você, e aí quando você vai se desfazer, você olha e fala assim, deixa aqui mais um pouquinho, porque por enquanto tem esse espaço. Se amanhã eu realmente achar que esse espaço não precisa mais, eu vou me desfazer sabendo que tudo vai estar aqui dentro, né? Mas assim, as Analisou. pessoas não entendem esse minimalismo. Não entendem mesmo. Não entendem. Não É o entendem. desapego, é o desapego das coisas. É um monte de coisa que entra nessa receita aí, né? É Mas igual. cada um tem seu tempo também, né? Sim, sim, mas é igual a imagem, né? Eu estou aqui falando com vocês de cara limpa. Então, muita gente fala assim: não consigo, tenho que passar. Eu não tenho o que esconder.
Não que Sim. as pessoas estejam escondendo alguma coisa conscientemente e tal, mas assim, é muito, é muito rótulo, é muito agradar o outro, é muito eu Muito agradável. mostrar para o outro aquilo que o outro quer ver. Se Então, adequar a uma imagem, né? Se adequar a algo que é meio padrão, tem que ser meio desse jeito, meio desse jeito. E eu isso, acho se que tudo adequar ao isso, padrão. justamente, tudo isso mesmo é que tem causado tantas dificuldades, né? Eu acho maravilhoso. Ô, Cris, eu queria te pedir uma coisa para a gente ir finalizando a nossa conversa de hoje, a menos que você queira acrescentar mais uma coisa dentro disso. Não, Você acha que dentro disso, acho que era isso. para mim, eu acho que foi bem elucidativo, sim. E eu sempre gosto de dar uma fechadinha fazendo a seguinte pergunta, assim, para quem está comigo, né? Se você fosse resumir, assim, pequenos pilares, o que você acredita que seja o nível de condução da vida da gente? Eu vou dar um exemplo aqui, que nem no yoga, o que eu adotei para mim, assim, são dois preceitos bem interessantes, bem básicos, né? Amor à verdade e a não violência, né? Então, parece assim simples, mas quando você leva isso muito a sério, né? Quanto a gente é violento, né? Quanto a gente mente, né? Então, é Sim. assim, uma raiz, né? Que pode desdobrar. Você poderia falar assim para a gente, o que você fecharia com essa ideia de base? É, Assim? eu tenho algumas também, né? Aqui eu falo sempre eu fiz uma estrela com tudo isso, né? Porque é o autoconhecimento, que é muito importante, porque é muito fácil eu falar do outro sem me conhecer, é muito fácil eu apontar o outro sem saber o que está acontecendo comigo, né? Então é o autoconhecimento, o amor que gera esse autoconhecimento, porque eu só quero me conhecer porque eu aprendi a me amar. E sempre se colocar em primeiro lugar, eu me conhecer, eu me amar, isso não é egoísmo, isso é saber quem é você para você poder entrar no outro, né? E uma coisa que é o que eu acho que me pauta muito em tudo que eu faço, que é o não julgamento. É muito difícil você não julgar, é muito difícil você não falar. Isso é algo que é uma frase bíblica que eu amo, que é orai e vigiai. Então, olha o julgamento. Eu falo alguma coisa, eu já volto atrás. Não, não, para, Cristiane, isso aqui não, desculpa, não é assim. A autorreflexão em relação ao julgamento. Porque o resto, eu acho que o ser humano, ele é muito rico de amor, ele sabe dar muito amor, ele sabe fazer as coisas, mas se a gente não tiver o conhecimento da gente, se a gente não tiver o amor próprio, a gente não consegue parar de julgar. Eu só consigo parar de julgar o outro quando eu paro de me julgar. O maior julgador somos nós mesmos. Então, o meu maior algoz sou eu mesmo. Eu me julgo, eu falo de mim, eu me censuro, eu faço comigo e aí eu faço com o outro. Porque se eu faço para mim, eu vou fazer para o outro. Não julgar. Acho que se eu tivesse que escolher um pilar, seria esse. Mas os três juntos, eu acho que é o que me rege mesmo, que são as três pontas aí: o autoconhecimento, o amor próprio e o não julgamento. Muito legal, muito bom, muito bom. Que até mesmo quando Cristo, né, que é uma frase que todo mundo, amar a seu próximo como a si mesmo, mas se a pessoa não desenvolve esse autoconhecimento, não aprende a se amar e se julga o tempo todo, ela não consegue, então ela tem que fazer uma estrada para chegar no nível. Isso é uma coisa que faz parte de todos nós estamos nessa luta, né? Seja nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, né? Ah, isso é bonito, mas está lindo tudo isso daí. É isso então, minha boneca? Eu acho que para mim é isso, né? Esse não julgar para mim é algo é meu mantra. Eu acordo e vou Mano, dormir com ele, né? muito É lindo, muito lindo. comigo e com o outro, porque eu vou fazer com o outro o que eu faço comigo. Exatamente, Eu exatamente. vou fazer com o outro aquilo que eu faço Vai, comigo. vai, Então, vai, vai. se eu não me amo, se eu judio de mim, se eu exijo muito de mim, o que eu faço comigo, eu faço com o outro. Faz com o outro.
É isso mesmo. Ai, que delícia. Você realizou um sonho. Ai, que belezinha. I love you. Estou aqui, gratidão imensa aí pelo Nossa, que aprendizado, bom. por poder estar aqui. E quem sabe lá na frente, se você tiver mais algum assunto, me chama, estou aqui. A A gente gente vai conversa de falar novo. junto. Eu acho assim, como você disse, né? Entregar para as pessoas alguma coisa real, alguma coisa que realmente faça sentido. E se por um acaso alguém te mandar alguma mensagem, quiser questionar alguma coisa, você quiser, eu respondo, não tem problema nenhum, gente. Ótimo, Não ótimo. tem problema E nenhum. Eu estou à posteriormente, disposição. eu vou deixar depois, quando eu colocar o vídeo no canal, tudo, aí você me passa links dos seus contatos também, que eu sei que você tem o seu espaço, né? Porque é isso daí, a vida é uma grande ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos Vamos todos cirandar. cirandar. É isso. Um beijo, amor. Beijo. Fica com Deus. Namastê. Gratidão. Gratidão. Nossa, eu que Namastê. agradeço. Tudo de bom, Cris. Você também.